Mas sem maiores delongas, eu vou passar a palavra aqui à professora Juliana Espada Linkston, né, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestrado, né, também em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia, né, na Universidade de São Paulo, e doutorado também pela Universidade de São Paulo, e pós-graduação em Biologia também pela USP. É pesquisadora e professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é chefe do Departamento de Botânica, Zoologia e Ecologia, né, e também coordenou vários projetos na área de bioenergia, né, na universidade, foi coordenadora do projeto de biodiesel de microalgas, na planta piloto de microalgas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Petrobras. Né. Obrigado por ter vindo, professora Juliana, boa apresentação. Obrigada. Muito obrigada aqui pela oportunidade, né, de estar com vocês, de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bom dia a todos. E fui convidada a falar um pouco sobre o nosso projeto, que é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e um projeto que fala sobre oleaginosas adaptadas ao semiárido. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido na UFRN, no Centro de Biociências da UFRN, ele é voltado para o semiárido. Okay? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Bem, qual é o objetivo desse nosso projeto? Né? Que ele é nós vamos trabalhando com cártamo e faveleira. Eu vou falar um pouquinho dessas plantas para vocês. O objetivo, então, é estudar a agronomia, anatomia, bioquímica, fisiologia e química dessas duas espécies, cártamo e faveleira, e estudarmos focando nessas plantas para a produção de biodiesel e sendo cultivadas no semiárido nordestino, que é uma área enorme, é um nicho inexplorado ainda, comparado com os outros centros que a gente tem no nosso país. Então, o nosso foco é produzir essas plantas visando biodiesel. Bem, então, caracterizando um pouquinho essas duas espécies, que talvez não sejam muito conhecidas aqui pela maioria de vocês. O cártamo é a espécie Cártamus tinctorius. Ela é uma planta asiática, uma asterácea bem parecida com o girassol em termos de cultivo, também de tamanho. Ela tem mais ou menos 150 centímetros de altura, raiz profunda, o que ajuda bastante no semiárido, né, porque ela consegue pegar água de profundidades maiores. Nós temos mais ou menos 5 capítulos, né, que são as inflorescências dessas plantas por espécime, por planta. E a literatura nos diz que é uma planta bastante tolerante a frio, suportando até temperaturas negativas no início do seu cultivo, da sua germinação. Então, mais à frente eu vou explicar para vocês como que uma planta que tem essa característica está sendo cultivada no semiárido nordestino. Essa aqui é uma imagem do chão do nosso laboratório, depois da colheita. Né? Nós fazemos mais ou menos umas 4 colheitas por ano, e a gente tem um laboratório de 140 metros quadrados, e o laboratório fica absolutamente forrado com essas plantas. Né? Então, esses são os capítulos cheios de sementes que nós colhemos no campo, levamos para o laboratório nesse estágio, quando ele já está bem seco, que é quando a gente viu que tem a melhor qualidade e quantidade de óleo para biodiesel. Quanto ao óleo, o que a literatura nos fala a respeito do cártamo? A literatura diz que o teor do óleo do cártamo ele pode variar entre 20% a 45% na semente, o que é bastante interessante, porque ela é superior a muitas oleaginosas convencionalmente usadas, né, no nosso país, a soja em primeiro lugar, e também depois o algodão. E bastante semelhante aqui com o girassol, que já é uma cultura conhecida do Nordeste. Nós temos como qualidade desse óleo, muito bem colocado aqui anteriormente, que os ácidos graxos mais importantes que a gente tem aí na cadeia do biodiesel, nós temos aqui o oleico e o linoleico, são os principais ácidos graxos encontrados nessa mistura do óleo do cártamo. Então, de fato, nós temos feito vários ensaios no laboratório e são os ácidos graxos majoritários, o que torna esse óleo bastante interessante para biocombustível. A faveleira, né, essa espécie aqui, ó, Cnidoscolus quercifolius, que tem também uma sinonímia no meio científico, que é Cnidosculus filacanthus. A faveleira é uma espécie do Nordeste,
é uma espécie endêmica da caatinga, uma euforbiácea, então, da mesma família da mamona. Aliás, o fruto é bastante semelhante. Ela tem porte arbóreo, arbustivo, bem diferente do cártamo, né, que é uma planta bem pequenininha, uma planta tem ciclo curto. Essa faveleira é uma planta perene, de raiz profunda, típica da caatinga, bastante tolerante à seca, tem a característica de ser semidecídua, né, ela perde parte das suas folhas durante a estação de seca, estiagem. E uma coisa muito interessante da faveleira é que ela recupera solos degradados. Então, tem sido estudada essa planta como recuperadora de áreas em processo de desertificação. E aí vem uma característica bastante interessante desse projeto, que é a gente tentar aliar a questão ecológica à cadeia produtiva, né, visando um desenvolvimento sustentável da região, então colocando essas espécies em áreas degradadas. O que é interessante citar também é que a faveleira e também o cártamo, eles têm valor forrageiro, que é algo bastante importante também quando a gente fala de semiárido. Tá? Então, é muito importante que essas plantas tenham valor agregado à cadeia produtiva. Quanto ao óleo da faveleira, a literatura nos fala que essa planta tenha mais ou menos 60% de óleo na semente e de 50% a 90% desse óleo é composto por ácidos linoleicos. Então, também é uma planta interessante quando estamos voltando os nossos óleos aí para a produção de biodiesel. Bem, aqui é só para situá-los um pouquinho sobre do que se trata de fato esse trabalho. Então, o que nós fazemos nesse projeto? Nós fazemos um trabalho de campo e um trabalho laboratorial. Quanto ao campo, nós fazemos o cultivo em sequeiro, em irrigado. Sequeiro é a ausência completa de irrigação. E um cultivo irrigado dessas duas plantas, faveleira e cártamo. Tanto cultivadas isoladamente no campo, quanto cultivadas em consórcio. Porque o nosso objetivo é saber também se essas duas plantas colocadas juntas no campo, se elas têm o mesmo rendimento, a mesma produtividade de grãos e de óleo do que cultivadas isoladamente. O que nós avaliamos dessas duas plantas? Quase que absolutamente tudo sobre elas. Então, desde a cultura no campo, como que é o desenvolvimento, a germinação, o crescimento, quanto tempo demora para esses frutos surgirem, para essas sementes estarem prontas para a colheita. Todas as análises fisiológicas, as análises físico-químicas do óleo, quantidade, padrões de qualidade para biodiesel, análises bioquímicas, análises de envelhecimento da semente, porque um ponto muito importante para quem trabalha com biodiesel é fazer com que as sementes produtoras de óleo fiquem viáveis por mais tempo. Porque essas sementes elas vão ser colhidas no campo e elas vão ser armazenadas em algum local, para depois serem vendidas. E além de serem vendidas, elas têm que também ser armazenadas para o replantio, porque o produtor precisa plantar novamente essas sementes no campo para que elas cresçam e gerem mais plantas. Então, esse trabalho também, ele verifica as condições ideais de armazenamento para essas sementes e até quanto tempo podem ser armazenadas sem perder a viabilidade do óleo para biodiesel. Então, essa parte do trabalho também é executada por nós. Outra coisa importante nesse trabalho, e aqui é um ponto bem interessante, que é o estudo bioquímico e molecular dessas sementes. Então, nós estamos mapeando as rotas de produção de óleo dessas sementes, rotas enzimáticas e moleculares de produção de óleo. E aqui eu chamo a atenção, porque muito provavelmente nós vamos encaminhar um pedido de patente de um novo método que estamos desenvolvendo, bastante interessante, espero que isso saia em breve aí para o nosso projeto. Onde esse trabalho é executado? Nós trabalhamos no campo, cultivo de campo, em Apodi. Em Apodi, que é o coração do semiárido do Rio Grande do Norte. Então, o trabalho de cultivo de campo é no IFRN, Instituto Federal, lá do Rio Grande do Norte, em Apodi, em parceria com o pessoal do curso de biocombustíveis, que é executado aqui
dentro do IFRN. Então, os alunos do curso de biocombustíveis nos ajudam nessa etapa de campo, o que é bastante interessante, porque são alunos que têm uma formação voltada para os biocombustíveis e, ao mesmo tempo, para o campo, porque, em paralelo, tem um curso de agronomia, então a gente consegue casar muito bem e ter um desenvolvimento tecnológico melhor ainda. Essas plantas cultivadas no campo, elas são levadas, então, para o UFRN, que fica no campo de Natal, e aí todas as análises moleculares, biológicas, são executadas dentro da UFRN. Esse aqui é o esquema no campo, né, o croquis que a gente tem dentro do campo, de como é que a gente faz esse cultivo. Então, nós temos duas áreas em paralelo. Essas grandes áreas, cada pontinho azul e amarelo é uma faveleira cultivada no campo. A gente já tem essas faveleiras mais ou menos há 5 anos no campo. São quase 400 árvores de faveleira. E bem no meio da faveleira, ó, aqui e aqui, esse quadradinho vermelhinho, representa o cultivo do cártamo. Então, aqui a gente tem toda uma área em sequeiro, sem irrigação, completamente ausência de água. Aqui uma área irrigada, o cártamo cultivado sozinho, cultivado em consórcio com a faveleira irrigado, consórcio e isolado no sequeiro. E aí a gente faz todas as análises, então, dessas duas espécies, isoladas e consorciadas, tanto no sequeiro quanto no irrigado. Essa aqui é uma foto da faveleira, de uma parte da área, né, da faveleira cultivada isoladamente em sequeiro. Isso aqui é uma época de estiagem. Eu acho que todo mundo aqui tem ouvido falar que o Nordeste ele tem vivido a maior seca dos últimos 50 anos. Né? Nós não temos quase nenhuma chuva no semiárido. Isso não se aplica para a região litorânea, mas para o semiárido a condição de seca é extremamente severa nos últimos anos. E mesmo nessa condição, as plantas elas têm ainda algumas folhas. Então, é uma espécie bastante resistente e tolerante à seca. Aqui a gente tem uma nova foto também das espécies em sequeiro, né, numa época de estiagem. Olha só, essas plantas de faveleira parecem quase praticamente mortas, mas, na verdade, quando tem um mínimo da água da chuva, elas rebrotam muito rapidamente, florescem rapidamente, frutificam muito rapidamente. E olha só que interessante, um genótipo que nós vimos no meio dessa aridez, né, dessa falta de produtividade, e nós estamos trabalhando com alguns genótipos desse tipo, que são plantas altamente resistentes à seca. Aqui já é uma foto de um cultivo irrigado, bem paralelo ao cultivo sequeiro. Olha só a diferença, né, que a gente tem. Essas plantas produzem muita semente, mesmo com porte baixo ainda. A gente tem alguns dados bem interessantes de produtividade aqui. E aqui nós temos um cultivo irrigado em consórcio com o cártamo, uma parte do cultivo irrigado em consórcio com o cártamo. Então, olha o cártamo aqui no meio, em volta, algumas faveleiras, a gente tem outras parcelas semelhantes. Então, é assim que nós estamos conseguindo compartilhar o mesmo solo com as duas espécies. Aqui um cultivo isolado do cártamo, né, um lote do cultivo isolado. Essa foto é bem interessante, porque a gente consegue ver ao fundo aquela paisagem bem árida, bem seca da Caatinga, né, que o IFRN ele é bem no coração do semiárido, então é muito interessante porque a gente consegue, de fato, verificar esses fatores edafoclimáticos bastante delicados para as plantas. E olha só, um cultivo extremamente vigoroso aqui do cártamo no meio dessa sequidão toda aqui do semiárido. Bem, quais são as análises, então, que nós estamos fazendo? Estamos fazendo tanto uma análise de desenvolvimento de campo, fenologia, germinação, tudo que vocês puderem imaginar em campo. Depois, essas plantas vão para o laboratório, nós fazemos uma análise morfológica dessas plantas, na planta inteira, fazemos um mapeamento das reservas de óleo nas sementes, onde esse óleo está localizado, qual é a melhor época para a colheita da semente, visando a produção de óleo. Fazemos também análise de microscopia eletrônica de varredura para observar a superfície da folha e qual é o nível de infestação de doenças nessas folhas. E nós temos visto que para o cártamo e para a faveleira é quase zero de fitopatologia na folha e na planta como um todo. Então, são plantas realmente muito interessantes para o semiárido e elas atraem praticamente nenhum parasita.
ou fungo, ou qualquer organismo causador de patologia. Uma coisa que nós temos visto como resultado muito interessante, agora falando mais focadamente, né, para o nosso projeto aqui, é que o cártamo, apesar de ser bastante tolerante a frio, como eu disse inicialmente, né, ao frio ele é muito intolerante, nós vemos que ele é extremamente resistente ao estresse hídrico, a altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar e a solos salinos. Exatamente tudo o que nós temos no semiárido. Então, o cártamo ele é hoje cultivado no Brasil, no sul, pouco cultivado ainda, né, visando produção de óleo, mas com outra finalidade. E hoje nós estamos começando a lançar o cártamo para o Nordeste brasileiro como uma planta altamente eficiente, tanto em produtividade quanto em campo. Olha só o dado que nós temos aqui dessa planta. O cártamo, ele tem um ciclo de vida acelerado no semiárido. A literatura diz que o cártamo ele demora mais ou menos 4 meses entre a germinação até o momento de colheita da semente. Então, o ciclo de vida dele ele dura 4 meses. No semiárido, no nosso projeto, o cártamo tem um ciclo de vida de 75 dias, 2 meses e meio. Então, olha só, para um produtor rural, a vantagem que é reduzir em quase 50% o ciclo de vida de uma oleaginosa. Então, se você for pensar como produtor, isso é extremamente vantajoso. Qual é a produtividade que nós temos visto em campo? Esse projeto ele encerra, vai ser encerrado no meio do ano que vem. A gente vai tentar para prorrogar um pouquinho, para que consiga cultivar um pouco mais e melhorar esses dados. Mas até agora, nós vemos que o cártamo ele produz 1.500 quilos por hectare. Se a gente pensar na soja, a soja produz 3.500 quilos por hectare. A gente deve considerar que a soja, que é a principal oleaginosa no Brasil hoje, para biodiesel, ela é cultivada no Brasil em larga escala desde 1882, aproximadamente. Nós estamos introduzindo uma oleaginosa há 3 anos no Nordeste brasileiro e ela já chega a ter metade da produção da soja, que é uma cultura altamente domesticada na linguagem agronômica. Uma cultura que se sabe absolutamente muito, não vou dizer tudo, mas muito sobre ela. Grandes cultivares melhorados geneticamente e nós estamos começando agora com uma planta que já tem 50% da produtividade da soja. Agora, olha só para esse dado que eu vou colocar agora para vocês. Olha a quantidade de óleo que nós estamos tendo no cártamo. 36% de óleo no cártamo cultivado em consórcio com a faveleira, 37% no cártamo isolado. Ou seja, o cártamo em consórcio com a faveleira está praticamente igual ao cártamo isolado. Podemos colocá-lo em consórcio. Outra coisa muito importante, a soja, ela rende 20% de óleo. Então, olha aqui esse dado que eu passei anteriormente. Temos 50% menos de cártamo numa mesma área que se fosse plantar soja. Mas temos quase o dobro de óleo. Olha só que coisa importante aqui. Se a soja rende em torno de 20% e o cártamo rende em torno de 36%, 37%, estamos quase igual, com 3 anos de cultivo, com uma cultura muito conhecida e cultivada como a cultura da soja, comparado com uma cultura recente. Então, o potencial é enorme. Quais são os métodos que nós temos usado, né, para isolar esse óleo, para retirar esse óleo da semente? Então, essa semente ela é triturada, né, e depois começa o processo de extração. Nós temos visto vários métodos, inclusive alguns citados já aqui, mas vou falar só sobre o N-hexano. Esse óleo, então, ele é filtrado, rotoevaporado, e a gente tem um óleo bastante límpido, que é uma coisa muito importante, né, quando a gente trabalha com biodiesel. Um dos primeiros parâmetros lá, né, é a gente olhar se o óleo, de fato, ele é límpido ou não. Então, realmente tem sido bastante interessante. Estamos fazendo uma série de análises físico-químicas desse óleo. Então, mesmo os parâmetros aqui de acidez, de densidade, são padrões bastante confiáveis aí para colocar essa planta como uma nova opção para a matriz energética. Quanto à faveleira, nós temos visto já no laboratório em torno de 50% de rendimento de óleo na semente, o que é bastante alto. Qual é o problema da faveleira? O problema da faveleira é que, sendo uma planta perene
e ainda não domesticada, nós não estamos ainda conseguindo um sincronismo na produção das sementes. Diferente do que a gente consegue com o cártamo. O cártamo, as plantas florescem ao mesmo tempo, frutificam ao mesmo tempo, conseguimos coletá-las todas ao mesmo tempo. A faveleira nos dá bastante trabalho nesse sentido, porque ainda não há um melhoramento agronômico da planta para que a gente consiga fazer uma sincronia no cultivo. Então, a gente está penando um pouquinho mais, aí vamos colocar assim com a faveleira nesse sentido, mas temos visto que o potencial de óleo é excelente. E também os parâmetros aí de qualidade para o óleo, também confirmando a literatura, oleico, linoleico, grandíssima quantidade, mais ou menos 90%, 80%. Então, também muito, muito interessante aí para continuar essa pesquisa e visando essa produção de biodiesel. Quanto à germinação, como é que essa planta germina no campo e no laboratório? Porque isso é importante para o produtor. Não adianta o produtor ter uma ótima planta se ele não consegue dar continuidade ao seu trabalho. Olha só a taxa de germinação do cártamo em campo, 98%. 99,2% no laboratório e 98% no campo. Isso é altíssimo. Para quem trabalha com agricultura, para quem trabalha com uma cultura em campo, você falar que você vai cultivar uma planta e aquilo vai te dar 98% de produtividade, é absurdamente alto. A faveleira, uma espécie nativa, ainda não domesticada, 57% campo, 65% laboratório. O que também não é ruim, porque é a primeira vez que está sendo feito um cultivo em larga escala dessa planta. Então, é absolutamente tudo desconhecido, nós estamos começando do zero, então também não é ruim. Quando a gente compara com espécies arbóreas, nós vemos que esse índice aqui, altamente animador. Fazemos, então, testes, né, de armazenamento dessas sementes do cártamo e da faveleira em garrafas PET. Por que a gente faz em garrafa PET? Porque nós tivemos um outro projeto anterior, que era para avaliar diferentes embalagens para armazenamento. E aí nós chegamos à conclusão, diante de um projeto anterior, que a melhor embalagem para armazenamento para produtor rural, pequeno produtor, agricultura familiar, que é um dos focos do nosso trabalho, é a garrafa PET. Ela conserva por mais tempo o vigor da semente, alta taxa de germinação, baixíssima taxa de degradabilidade do óleo. Então, de fato, para o agricultor familiar, é a melhor embalagem para essas duas espécies que temos trabalhado. Ao longo do tempo, nós fizemos aqui um teste de estamos fazendo testes de 6 meses de armazenamento. E nós temos visto que, ao longo do tempo, esse óleo tem variado muito pouco. Então, o que é muito bom, porque a gente consegue conservar por mais tempo essa semente armazenada. Bem, e um outro trabalho que nós estamos fazendo paralelo a esse projeto é um trabalho com os agricultores familiares. Porque uma coisa é verdade, não adianta a gente ter uma ótima planta se ela não é cultivada em campo. Não adianta. Então, a gente tem que atingir também o produtor. O produtor tem que olhar para a nossa planta, entender que o resultado dela é bom, mas ele tem que topar cultivar essa planta em campo. Então, o trabalho em paralelo que nós estamos fazendo é com agricultores de uma cooperativa lá de Apodi, de agricultura familiar, e nós estamos avaliando, com entrevistas semi-estruturadas, o conhecimento desses agricultores dessas duas espécies trabalhadas, e se eles topariam cultivar essas espécies pensando na venda desse óleo ou desse grão para a produção de biodiesel. E é muito bom, porque a gente tem tido um resultado excelente desse pessoal, um retorno muito bom. Inclusive, nós já estamos doando algumas sementes para que eles possam começar a cultivar. E aí sentimos a necessidade de fazer um trabalho explicativo, uma cartilha, que é o que nós fizemos aqui, uma cartilha explicativa, com dados do cártamo. Dados do cártamo, quais são os métodos de cultivo dessa planta? Por que do cártamo? Porque da faveleira eles já conhecem. É uma planta da região deles, mas o cártamo não. Então, nós fizemos uma cartilha explicativa. Que planta é essa? Com uma linguagem bastante acessível. Quais são os problemas dessa planta? Deixa eu só voltar um minutinho, que eu acho que... Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que não abriu a cartilha que eu passei. Ele não está abrindo, infelizmente, não sei porquê, mas
Eu fiz um outro arquivo que ela mostrava as páginas da cartilha, mas não está abrindo. Bom, o que tem nessa cartilha? Tudo sobre o cultivo da planta. Então, o que o agricultor deve fazer, o que ele não deve fazer, e assim por diante. Então, nós colocamos que o cártamo, nós percebemos que o cártamo é uma planta muito tolerante à seca, porém, ela tem que ter uma irrigação mínima a cada 3 dias. Pouquíssima água, mas ela precisa de água a cada 3 dias para alcançar o seu ciclo reprodutivo mais rápido e ter uma melhor qualidade da semente. E aí nós estamos fazendo essa irrigação e solicitando uma série de materiais e tecnologia a Israel para que a gente faça agricultura por gotejamento. Inclusive, agora no mês de dezembro, estou indo passar um mês em Israel para trazer essa tecnologia para o projeto, para que a gente consiga otimizar o recurso hídrico, que é um recurso preciosíssimo no Brasil inteiro e principalmente no semiárido, para que a gente consiga fazer com que aquela água mínima seja completamente aproveitada pela planta e minimamente evaporada. Então, essa é uma outra fase que a gente está fazendo no projeto, e nós estamos também instruindo os agricultores a melhor forma de irrigação para que eles tenham um melhor êxito na cultura. Bem, então, qual é a nossa meta, né, da nossa equipe que tem trabalhado nesse projeto e em outros focando aí a busca de novas oleaginosas para a produção de biodiesel no semiárido? A nossa meta é propor alternativas a empresas e a pequenos produtores, visando o melhor aproveitamento do solo, dos recursos naturais para a produção de biodiesel no semiárido brasileiro. E o nosso maior interesse aqui, né, desenvolvimento científico, econômico, ambiental e social também. Porque nós, como pesquisadores, nós não podemos deixar de ter um olhar no social. Infelizmente, é muito difícil a gente conseguir sair do nosso laboratório, olhar para fora e ver que o trabalho que nós estamos desenvolvendo ele tem que gerar um impacto na sociedade. Essas fotos, elas são de um local exatamente em frente ao IFRN, onde nós desenvolvemos todo o trabalho de campo. Então, dentro de um instituto onde se gera desenvolvimento tecnológico, onde se gera mão de obra crítica, conhecimento científico, nós temos exatamente isso aqui do outro lado da rua. Então, a gente tem que lembrar que o nosso conhecimento ele tem que atingir essa população. Então, o foco do nosso projeto também é fazer com que a gente tenha algumas culturas adaptadas a uma região, né, as condições edáfico-climáticas do semiárido, para que a gente consiga fazer com que essa população possa produzir esse tipo de desenvolvimento no campo e para que a gente consiga atenuar também essas desigualdades sociais, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Bem, antes de terminar minha apresentação, eu só queria fazer uma propaganda de um evento que nós estamos fazendo no mês que vem, Natal, de 17 a 18 de novembro. Nós estamos sediando o 3º simpósio, né, brasileiro do potencial energético das microalgas. É um evento muito interessante na sua 3ª versão, aí, que fala, né, do cultivo de microalgas, pensando na produção de biodiesel, que é, de fato, algo muito inovador dentro do mercado dos biocombustíveis. Nós vamos contar aí com a presença do professor Roberto Derner, professor Donato e doutor Rafael, vai estar começando lá a apresentação com a gente. Então, quero convidar todos vocês, é um evento muito diferenciado. Além desses renomados pesquisadores brasileiros, nós vamos ter um pesquisador israelense interessantíssimo para falar do trabalho de cultivo de microalgas no deserto, que, de fato, é o nosso interesse, né, começar a entrar no semiárido com essa tecnologia. Então, nós vamos aprender com eles. E uma pesquisadora também conhecida por muitos, que é a professora Luísa Gouveia, né, que vai falar dos principais avanços do cultivo de microalgas em Portugal e na Europa. Tá? Então, quero convidá-los, eu acho que é um evento muito interessante. Por favor, entrem no site, né, www.algasenergia.com.br, façam sua inscrição, espero vê-los aí o mês que vem. Bem, gostaria de agradecer, então, pessoal, principalmente, né, ao professor João Paulo Matos, que é um professor do Laboratório de Bioquímica da UFRN, que faz todo o ensaio bioquímico desse projeto. Professora Marta Costa, do Departamento de Química, do Instituto de Química da UFRN, que faz a parte das análises de óleos.
Professor Renato Dantas, do IFRN, que nos ajuda muito no cultivo com os alunos, né, dessas duas oleaginosas. Aos 35, 40 alunos de todos os laboratórios, né, citados, que estão no projeto. Então, tem muita gente trabalhando, muita gente estudando conosco. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Rafael, né, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que financia esse trabalho, financiam outros projetos também passados e que nós tivemos aí também com oleaginosas. E, de fato, é uma diferença muito grande no nosso laboratório, na universidade, no Brasil como um todo, o investimento que tem sido feito. Sem isso, absolutamente impossível da gente conseguir avançar. Então, muito obrigada, sinceramente. Obrigada a todos.